Sabatina, na SIC TV e Parecis FM. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Fiero, pelo futuro da indústria. Boa tarde, Rondônia! Está começando agora o 5º dia das sabatinas da SIC TV e Rádio Parecis FM com os candidatos à Prefeitura de Porto Velho. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, realizado pelo Grupo SIC no dia 20 de agosto, com a presença dos representantes de todos os candidatos. Lembramos que além da transmissão na SIC TV, na Rádio Parecis FM e no canal do YouTube da SIC TV, a sabatina também está sendo reapresentada diariamente pela Record News Rondônia, canal 31.1, às 11 horas da noite. E o nosso sabatinado de hoje é o candidato Dr. Benedito Alves, do Partido Solidariedade. Agora, para início de sabatina, vamos conhecer um pouco mais sobre o candidato. Benedito Antônio Alves, conhecido como Dr. Benedito Alves, tem 60 anos, casado com a Dora e pai do Abner. Nascido em Paraguaçu Paulista, em São Paulo, veio para Rondônia nos anos 80, estabelecendo-se em Ouro Preto do Oeste. Fundou e dirigiu os pioneiros jornais semanais A Voz do Migrante e a Folha Popular. É formado em Contabilidade e Direito, sendo pós-doutor em Sustentabilidade. Foi policial civil, contador, secretário de Finanças de Rondônia e professor. É advogado e se aposentou recentemente como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Filiado ao Partido Solidariedade, busca a vaga na Prefeitura de Porto Velho. Doutor Benedito Alves, seja bem-vindo à nossa sabatina. Muito obrigado pela sua presença. E a pergunta que costumamos fazer no início das sabatinas aos candidatos: por que o senhor decidiu ser prefeito de Porto Velho? Boa tarde, Everton Leone, Sérgio Pires e Beni Andrade. Uma honra estar aqui nas eleições de 2024, voto no Grupo SIC TV. Por que ser prefeito de Porto Velho? Eu vou ser prefeito de Porto Velho para transformar a nossa capital na melhor capital do norte do Brasil. Esse é o ponto estratégico, porque eu sei como fazer e Porto Velho merece, para sair desse ranking vergonhoso de ser a pior capital do Brasil em INDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Boa noite, doutor Benedito. Lhe pergunto, duas perguntas. Quantos pares de sapatos o senhor já gastou? E como fazer uma campanha com apenas 17 segundos no horário eleitoral e praticamente 100 candidatos a vereador na sua nominata? Sérgio, já gastei realmente alguns pares de sapato. Eu estou há 131 dias nessa pré-campanha e campanha, percorrendo Porto Velho, os distritos, 75 bairros, que eu costumo dizer que o mapa da prefeitura está desatualizado. Lá consta 71, mas se nós pegarmos só o Orgulho do Madeira, 22 mil pessoas, é muito mais que 30 municípios do estado de Rondônia em população. Não é fácil, só 17 segundos, por isso que tem que gastar realmente a sola de sapato para se fazer mais conhecido, porque eu nunca fui candidato a nada, sempre trabalhando na gestão pública, na área técnica e também na academia. Tenho meus conhecimentos, mas quando você entra na política, tem que realmente gastar a sola do sapato. E bom disso é que eu sou muito bem recebido, exatamente por não ser um político tradicional. E sem nominata de vereadores, como é que o senhor está conseguindo tocar a sua campanha, candidato? Então,
eu tenho uma liderança natural, né? Eu sou cristão, sou evangélico e tenho uma liderança natural de líderes evangélicos. Aquela liderança orgânica, por exemplo, em igrejas que eu já prego há mais de 30 anos. Então, são aqueles amigos antigos que eram jovens como eu, na época da juventude cristã, e hoje já são os líderes sêniores dessas congregações religiosas. No seu programa de governo, o senhor fala em emancipação de distritos. Eu gostaria de ouvi-lo falando a respeito. Muito bem. Eu sou professor de Direito Constitucional. À época de Extrema, eu fui contratado pela Assembleia Legislativa para acompanhar o desmembramento de Extrema junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Foi feito, inclusive, plebiscito e conseguiu-se o processo ir adiante aqui em Rondônia. Porém, nós temos o óbice de uma lei complementar à Constituição. No entanto, Beni, nós temos juridicamente 5 precedentes de municípios que foram criados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Bahia, que foram criados mesmo com esse óbice da lei complementar. Então, assim, onde há precedente jurídico, juridicamente é possível você desmembrar. E por que desmembrar? Porque se desmembrar, por exemplo, ali na região da Ponta do Abunã Nosso, que tem aproximadamente uns 40 mil habitantes, e União Bandeirantes, que tem só União Bandeirantes 32 mil habitantes. É perfeitamente possível fazer um levantamento atualizado, tocar aquele processo de Extrema e conseguir você emancipar aqueles que têm condições jurídico-políticas de serem emancipados. É bom para Porto Velho, que é um município hoje da extensão do tamanho de um Israel, de uma Bélgica, e é bom também para aquelas pessoas que ali estão para tocarem e levarem a vida adiante com independência e autonomia político-administrativa e, logicamente, financeira. Candidato, a gente sabe que o senhor é um homem que se aposentou bem no Tribunal de Contas, como conselheiro, mas tocar uma campanha sem fundo eleitoral é complicado, a gente sabe disso. Agora, existem as questões legais, existem as questões morais. O que o impediu e o que o fez entrar nessa campanha sem o fundo eleitoral? Bom, Everton, e eleitor de Porto Velho, eu sou o único candidato a prefeito de Porto Velho que abri mão do fundão eleitoral. E por que eu fiz isso? Porque é inadmissível, é até indigno você ir numa UPA, como eu fui em várias delas, em várias unidades de saúde, e não ter um medicamento básico, não ter um exame básico, não ter uma condição de atender um paciente e você gastar dinheiro público para fazer campanha política. E aí me pergunta assim, mas professor Benedito, isso é até legal? Sim, é legal, porque tem o fundão eleitoral, que é legal. Mas na minha concepção de cidadão, de professor universitário de direito constitucional e tributarista, para mim é imoral você aceitar um dinheiro público para fazer campanha enquanto falta remédio na UPA, médico na UPA. O senhor abriu mão de quanto? De quanto seria o seu fundo eleitoral? O fundo eleitoral, o máximo que poderia vir, dado o tamanho do partido, seria 1.200.000, 1.700.000. Eu abri mão desse fundo eleitoral. Alguns vereadores que fazem parte da legenda recebem, mas eu, o cidadão Benedito Antônio Alves, candidato a prefeito, abri mão totalmente do fundo eleitoral que viria. Mas o senhor concorda que dava uma ajudinha, não dava? Sim, mas eu prefiro arcar com as custas da minha campanha, juntamente com algumas doações legalmente feitas, e não de caixa 2, legalmente feitas, consoante a lei, legislação eleitoral de alguns amigos. Doutor Benedito, o senhor é um técnico especializado, um mestre em algumas coisas, mas nunca foi executivo. Como é que o senhor está se preparando para ser prefeito de uma cidade de 500 mil de habitantes? Eu nunca fui executivo em cargo eletivo, Sérgio, isso é verdade. Mas eu vim para Rondônia em 1981, né? E aqui eu vim na época do Teixeirão, que estava transformando o território em estado. E eu
Eu sou uma pessoa que sou lá da roça, vocês já conhecem a minha trajetória, eu vim da roça mesmo, das lavouras de café do norte do Paraná. O primeiro emprego meu foi porque eu sabia a fórmula de um remédio Sebatil, que é o 0,3 miligrama de fenildimetilperazolona milantano-sulfato de sódio, 0,2 miligrama de dipirona e 0,1 miligrama de QSP. Isso me deu meu primeiro emprego para sair da roça. E minha mãe falava assim, estuda, porque somente estudando você sai da roça. Estudei, vim para cá em 81 e vim trabalhar, tive aonde trabalhar com o Jorge Teixeira, naquele momento de transformação do território para o Estado. E ele me deu uma missão dada para ele era missão cumprida, e eu aprendi isso com ele. E eu fui exercer um cargo de gestão em Ouro Preto do Oeste, naquela época era o primeiro projeto de colonização da Amazônia Meridional, era um formigueiro humano, era a terceira localidade mais populosa do estado de Rondônia, e lá eu fui administrar o hospital do governo. Então eu já tive uma experiência na administração pública, não em cargo eletivo, mas de gestão. É uma experiência, então. Na saúde, eu fui diretor do hospital do governo. Na administração, quando veio a lei da lei Rita Camata para exigir o gasto e tirar aqueles cabides de emprego, o gasto do setor público, com pessoal, gasto com pessoal, etc., eu fui ser secretário de administração de Ouro Preto Oeste. Também fui secretário de educação de Ouro Preto, na gestão do Carlos Magno, que atualmente é da Semagrica aqui de Porto Velho. Eu fui também chefe de conservação de obras, fazendo estradas vicinais. Eu fui policial civil na área de segurança pública. Eu fui assessor jurídico na área de prefeitura. Eu fui secretário de Estado das Finanças. E eu fui conselheiro do Tribunal de Contas. Então, em gestão pública, eu tenho realmente essa experiência acumulada ao longo da minha vida. Vamos falar de saúde, candidato. No seu programa de governo, o senhor fala em saúde na sua porta. Como é que é isso? Beni, então veja bem, isso já decorre de uma experiência de gestão que eu tive na época do Teixeirão, que eu falei do Hospital do Governo de Ouro Preto Oeste. Ele falou assim, tinha morrido 16 pessoas com malária um dia antes. Ele falou, vai para lá e tira aquelas pessoas que estão internadas nos corredores e ajuda a diminuir essa mortandade com malária, que morria muita gente de malária. No primeiro projeto, que é o PIC Ouro Preto, o projeto de colonização Adolfo Hall, o Burareiro, Eriquemes, Adolfo Hall e Jaru. Morria muita gente com malária, a gente sabe disso na história de Rondônia. Então, veja bem, lá eu levei o médico para atender na porta do parceleiro. Eu levava ele para atender onde tinha uma igreja católica, onde tinha uma igreja Assembleia de Deus, que tinha em cada 4 quilômetros, onde tinha uma escola. Então os médicos iam comigo. Aí no começo os médicos não queriam, falaram, mas não vamos para o campo. Eu falei, mas vou pagar diária de campo. A gente tinha autonomia para pagar. Aí se pagar bem, que mal tem. De repente aqueles médicos que não queriam ir, todos os médicos estavam querendo ir. Se você incentivar, o médico vai. Saúde na porta é necessário para atender o cidadão na porta. Vamos dizer assim, um caso concreto aqui. Porto Velho, nós temos uma estimativa de 150 mil pessoas com diabetes. Você tem que atender essa pessoa a tempo e modo. Na casa dela é a melhor maneira de tratar. Você leva a saúde familiar, com uma equipe médica na casa para atender esse paciente, deixa o remédio já na casa do paciente. Você evita que as pessoas vão andar de unidade de saúde, de UPA em UPA e até no hospital. E ainda se tornar depois um amputado, que vai dar mais custo para o Estado. Você pode atuar preventivamente com isso, dando dignidade à pessoa, levando saúde na porta da pessoa. Não é falta de dinheiro. Nós temos um orçamento de 2 bilhões e 600 milhões para esse ano em Porto Velho. Candidato, eu já vivi isso, já fui candidato, já disputei várias eleições, e a gente, em qualquer circunstância, sempre acha que dá para ganhar. Eu tenho certeza que todos os candidatos a vereador hoje, todos os candidatos a prefeito, imaginam que vão ganhar a eleição. Mas outro dia, numa peça publicitária de uma candidata, alguém lhe tirou fora, disse, não, esse aqui não tem chance. Eu queria saber como é que o senhor recebeu aquela sentença com relação à sua eleição. É uma sentença passageira ou uma sentença de morte da sua campanha? Se me permite, então vou responder em 2 momentos. Pois não. Primeiro, em relação à pessoa que fez isso, que é a juíza Elma Tourim, candidata a prefeita.
A juíza Eura Tourim, eu que sou da advocacia também, estive fora no tempo que eu fui para o Tribunal de Contas e também quando fui secretário de Fazenda, mas eu sou advogado antigo, a minha OAB é 947. Então a gente conhece a juíza Eura Tourim como uma juíza arrogante. Então essa é a expressão que a gente ouve nos bastidores da advocacia. Existem juízes que são um amor de pessoa. Juízes como um Álvaro Calix Ferro, que foi juiz a vida inteira e depois desembargador, e tantos outros que a gente conhece. Mas são aquelas pessoas que tratam bem. Além de técnicos, são humanisticamente consideráveis, né? Porque existe muito... Talvez sejam aquelas pessoas doces. Doces. Então você pega um Álvaro, que é um juiz doce. Ela não, ela é uma pessoa amarga no trato com a pessoa. Porque nós temos, é aquilo que a gente fala aqui nas faculdades, sou professor há 30 anos, e na faculdade a gente fala assim, a gente tem que fazer com que nós formemos técnicos humanisticamente consideráveis, e não técnicos humanisticamente ignorantes, que não tem trato humano. Então falta trato, falta cordialidade, falta urbanismo no tratamento, até mesmo com os outros colegas quando você faz isso. E outra, eu que coloquei aquela questão de que realmente foi um plágio. E plágio eu que coloquei lá. Plágio é crime. Quem é do direito sabe disso. Então a arrogância dela faz com que ela seja uma pessoa prepotente. E isso é o que eu penso dela. E estou dizendo aqui, inclusive deixo até um conselho, se me permite, a ela. Porque há uma concepção de salomônica em Salmos que fala assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Até o juiz, que é humilde, ele se deixa instruir. E ainda concebe-se, com a finalização salomônica, que aquele que é arrogante, que arrogância, precede a ruína. Então tem que tomar muito cuidado como você trata as pessoas, porque você pode ser tratado daqui a pouco assim mesmo. Então esse é o caso. Mas num segundo momento em que eu respondi, inclusive, eu disse assim que eu não acredito em pesquisa paga, encomendada. Mesmo porque, como candidato, alguns pesquisadores vêm com a gente tentar arrancar um dinheirinho para publicar uma pesquisa. Eu falei, não, se for para me botar em último lugar, bota, mas não vai ter dinheiro porque eu não acredito nesse tipo de coisa. Mesmo porque, vamos pegar Porto Velho no cenário. 2004, Roberto Sobrinho era o último que se elegeu prefeito. Depois vem na sequência Mauro Nazif. Não ganharia de jeito nenhum. Ganhou a eleição. Depois vem em 2016 o próprio atual prefeito, o Hildo. Ganhou a eleição sendo o último. Foi nos últimos dias, nos debates, inclusive daqui da SIC News, o debate que definiu a eleição. Então, eu não acredito em pesquisa. Eu tenho andado, nós temos feito as nossas próprias pesquisas. E eu tenho um segmento que às vezes não é nem chamado a responder as perguntas de pesquisa, que é um segmento evangélico, que é solidificado e tem igreja espalhada. Nós temos aproximadamente hoje em Porto Velho, área urbana e rural, mais de 3.300 igrejas evangélicas. Sem contar que eu também tenho uma ligação muito forte com um setor da igreja católica, onde a gente faz respeitosamente trabalhos sociais. Então eu tenho, sim, um segmento que é o quê? A base na qual eu atuo e na qual eu me assento. Por isso que eu não acredito em pesquisa encomendada. O senhor diria que o senhor está animado? Não tenha dúvida. Estou animado e com muita energia, correndo os 4 cantos. E tem uma coisa, tem lugares que eu chego que ninguém tem jeito de chegar nem condições de chegar, porque não seriam recebidos. Por uma questão de princípios, de valores, não seriam recebidos. Candidato, o senhor tem falado muito e dado até o seu exemplo da salvação da sua vida pela educação. E no seu programa de governo o senhor está falando bastante de educação. Quais são os seus planos para o ensino municipal em Porto Velho? Então, veja bem, também aí decorre, Sérgio, de 2 momentos. Eu fui secretário municipal de educação. E eu fui conselheiro do Tribunal de Contas e, como conselheiro, fui relator da educação do Estado. Nós fizemos um diagnóstico escola por escola do Estado, e inclusive, é lógico, Porto Velho. E nós sabemos que tem muitos alunos fora de sala de aula. Isso é um caos. Isso é comprometer o futuro de uma criança. E eu dou um exemplo, eu gosto de exemplos concretos, para não falar que é falácia, que não falar que é coisa eleitoreira. Vamos lá pegar o Anderson, que era o meu vaqueiro, aqui na próxima Agrovila Rio Verde, indo para São Carlos, aqui no Baixo Madeira. Eu tenho um sítio lá. O Anderson era meu vaqueiro. O Anderson chegou para mim e falou assim: doutor Benedito,
Faz tempo que meus filhos não têm o transporte fluvial, que deu aquele problema no contrato, foi noticiado pela imprensa, e aí eles não têm como ir à escola. E os outros que vão aqui na Vila Chiquilito, eu não consigo levá-los, porque eu tenho uma moto, não dá para levar todo mundo. Tem 7 filhos, em idade escolar distintas. Então ele falou assim, eu estou pedindo demissão para o senhor, porque eu vou ter que morar em Candeias para poder estudar os meus filhos. E olha que Candeias não estava essa coisa toda. Ele, há um ano atrás, pediu demissão para a gente, um bom vaqueiro, e foi para Candeias para poder estudar seus filhos. Então, o compromisso que eu faço é o seguinte, e inclusive é para cumprir a lei, não é a favor de um gestor. Nenhum aluno fora da sala de aula. Nenhum. Porque um só que fica, você compromete o futuro dele. Se eu tivesse sido esse aluno que estudou na escola pública e não tivesse tido condição de estudar, eu jamais pensaria numa educação transformadora de que um simples filho de lavrador do norte do Paraná, que plantava café, que ele pudesse um dia sonhar em ser um mestre em Direito do Estado, ser um doutor, ser um pós-doutor, e chegar a ser secretário de Estado da Fazenda, ser juiz eleitoral, e também, sequer imaginar, pudesse assumir um cargo tão relevante como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Candidato, pouco mais de 14 mil funcionários públicos. Como que estes funcionários públicos estão contemplados no seu programa de governo? Veja bem, Beni, tudo que você for fazer, primeira coisa, você faz com pessoas. Né? Pessoas. Tanto é que a nossa coligação com o PMB, Partido da Mulher Brasileira, que nós temos a doutora Ana Cláudia como vice, que é uma médica intensivista, que sente a dor das pessoas, naquele último momento dela que está lá no UTI. Então, a gente pensa sempre em um Porto Velho pensando em pessoas, com foco em pessoas. Tanto é que Porto Velho, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem tem amor ao próximo, cuida. E como você contemplar um serviço público sem pensar no servidor que atende a pessoa? Nós temos que ter pessoal do setor público, os nossos servidores, eles têm que estar felizes, bem remunerados, sempre capacitados e qualificados, tanto no seu ofício como para atender pessoas. Eu pergunto, quando você viu falar de uma capacitação total dos servidores de Porto Velho? São 14 mil? São. Tem que valorizar esse servidor, inclusive, em cargos relevantes. Para, logicamente, dar a ele a oportunidade de emprestar o seu conhecimento técnico. Porque às vezes você pega num comprometimento, quando você faz uma campanha política, igual tem candidatos aqui, que está totalmente comprometido já com partidos, vai colocar qualquer pessoa nas secretarias e vai, logicamente, jogar para escanteio esses servidores de carreira que têm condições de assumir tecnicamente e trazer um bom resultado. O servidor tem que ser valorizado na ativa e servidor tem que ser valorizado na inatividade também. Porque tem servidor aposentado que ganha menos que o salário mínimo. Isso é um ato de tratamento desumano. Doutor Benedito, eu queria ficar um pouquinho mais no funcionalismo para lhe perguntar o seguinte. A Prefeitura de Paris tem 5 mil funcionários. Rondônia tem 14 mil, quase 3 vezes mais. É necessário tanta gente na Prefeitura? Veja bem, como eu falei aqui no início, nós estamos falando de um município com distâncias aí de quase de ponta a ponto, de quase 400 quilômetros. Nós estamos falando de um município extenso, aproximadamente do tamanho de uma Bélgica ou de Israel, em extensão territorial. É um município considerável, é a maior capital. Nós estamos falando na única capital do Brasil que tem fronteira internacional. Nós somos a única capital. O que, inclusive, é um ponto negativo por causa do problema, e longínquo. Sim, mas é positivo para buscar recursos. Com bons projetos, você traz muitos recursos para cá. Em razão de ser isso, de ser uma cidade que tem uma fronteira internacional. Então, é possível que muitos funcionários estejam sobrando em algum setor, estejam faltando em outros? É possível. Eu tenho que fazer um levantamento a miúde disso. E vou fazer. Candidato, historicamente, Porto Velho tem gasto muito, não é investido, é gasto muito dinheiro em aluguéis. A prefeitura está toda espalhada. Hoje o prefeito despacha no prédio do relógio. O senhor imagina continuar nesses moldes ou, quem sabe, fazer o que o Cassol fez no Estado, um centro administrativo para o município de Porto Velho?
Everton, isso é uma questão até de dar a Porto Velho a importância que ela tem como capital. O interior nosso dá exemplos de sedes municipais. Você vai lá em São Francisco do Guaporé, sede belíssima. Ariquemes, aliás, Vilhena, tem tantas sedes municipais que orgulham o povo da localidade. Nós temos que ter aqui um centro político administrativo à altura de uma capital. Esse é um compromisso que eu faço com o eleitor de Porto Velho. Muito bem, nós estamos chegando no intervalo da nossa sabatina e certamente nós temos muita coisa para conversar ainda com o candidato Benedito Alves. A gente vai, mas já volta. Voltamos à sabatina com o candidato Dr. Benedito Alves do Solidariedade. Lembrando que além da transmissão na SIC TV e na Rádio Parecis FM, a sabatina também está sendo reapresentada diariamente pela Record News Rondônia, no canal 31.1, às 11 horas da noite. E estará disponível ainda em nosso canal do YouTube, @canal SIC TV. É bom lembrar que esse canal tem mais de 300 mil seguidores. E agora, nesse bloco, nós temos a pergunta de um dos candidatos concorrentes ao candidato Benedito Alves. É preciso lembrar que temos apenas 3 perguntas, porque 3 já foram selecionadas e a candidata Mariana Carvalho não encaminhou a pergunta que tinha direito. Então, por favor, está aí no recipiente, a pergunta de um candidato, e o senhor, por favor, revele para a gente. Quem é o candidato? Elma Tourinho, do MDB. Elma Tourinho. Mostra, por favor, para a câmera, só para não ter dúvida. Está aí, ó. Perfeito? Então, vamos lá, pode soltar. Candidato, em ano de eleição, tudo acontece. Estamos vendo muitas máquinas nas ruas, mas também vemos asfalto novo esfarelando. Como a nossa maternidade municipal, que fica na Rua Venezuela, que já foi asfaltada várias vezes em pouco tempo. E hoje, se você for lá, tem buraco. Além de alguns bairros sem asfalto algum, como Jardim Santana e Socialista. Você sabe qual foi o motivo dado pelo governo municipal para fazer asfalto de péssima qualidade e sem drenagem, que gera tanto alagamento durante nosso inverno amazônico? Posso responder direto? Pois não. Então vamos lá. Eu costumo separar as coisas, gestão com governança. Por exemplo, quando se fala que Porto Velho, o governo municipal fez 700 quilômetros de asfalto, nós vamos falar que isso é gestão. Realmente, tem 700 quilômetros de asfalto feito. Agora, quando se fala em governança, quem faz o asfalto, que tem uma gestão própria, tem que conversar com outros atores, a gente chama de stakeholders públicos e privados, para não deixar que o asfalto que fora feito seja cortado. Porque isso, quem faz, não tem governança. Pode até ter gestão, mas fez um asfalto, vai cortar o asfalto cortado, ele vai infiltrar, não presta mais, vai gastar 2 vezes o pouco dinheiro público, suado dinheiro do povo que paga seus tributos. Então, isso pode até ter gestão de fazer o asfalto, mas quando eu faço um asfalto antes de uma canalização, da drenagem, da rede de esgoto, das águas pluviais, com galerias, isso é jogar dinheiro fora. E outra coisa que temos, os asfaltos que são recapeados. Vamos pegar a avenida que eu moro, Rio de Janeiro. Ela já deve ter sido recapeada umas 3 vezes. E aí recapeia 3 vezes a Avenida Rio de Janeiro e outras ruas ali do Lagoa, do Lagoinha, do bairro Novo Porto Velho e de outros bairros, Santana, Morar Melhor e etc., sequer receberam um palmo de asfalto.
Então, veja bem, recapear e pagar como se fosse asfalto, isso merece, inclusive, uma auditoria. Auditoria que, se eu for prefeito a partir de 1º de janeiro do ano que vem, eu farei uma tomada de conta especial para avaliar se esse asfalto foi feito corretamente do ponto de vista técnico ou não. Se houve só gestão, se houve ou não governança. E mesmo porque quem quebra e corta um asfalto está cometendo um crime de dano ao patrimônio público em flagrante. E é comum se ver isso na nossa cidade, infelizmente. Por isso que no meu plano de governo eu coloco lá um plano emergencial de canalização e drenagem, para pegar os 8 igarapés que nós temos em Porto Velho, fazer a canalização natural deles, para a Avenida Jorge Teixeira, depois o canal natural dos Tanques e Rio Madeira, que é uma concepção natural da natureza. Era assim, vai voltar a ser assim. Inclusive fazer até represas onde existia pântanos antigamente. Perfeitamente possível fazer isso, e tem que se fazer isso, obra estruturante, antes de colocar o asfalto. Candidato, Porto Velho é a cidade maior produtora de soja do estado. Nós temos um rebanho muito grande, nós temos grande produção de hortifruti grangeiros. Há um projeto do SEASA há anos que não sai do papel. No seu programa, o senhor fala no SEASA. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sérgio, nós somos a única capital que não temos uma porção de coisas. Nós não temos, por exemplo, uma orla do Madeira, não temos um distrito industrial de Porto Velho para gerar emprego e renda para a população. E não temos um SEASA. Por que o SEASA é importante? Vamos lá, vamos abrir a nossa geladeira que a gente abre de manhã para o café da manhã. 96% dos produtos que nós consumimos são de fora. Se são de fora, ele gera o quê? Emprego e renda lá fora. Nada contra. Os leites, os queijos, os deliciosos que a gente come, mas que vem de fora está gerando emprego lá fora. Se o SEASA tivesse aqui, ele agrega valor ao produto do produtor do nosso entorno, do Cinturão Verde, do chacareiro, do pequeno produtor, do agricultor familiar, vai dar condições dignas de vida, trazendo renda a essas pessoas, vai fazer com que as cooperativas se unem no SEASA, porque o embrião são cooperativas, as mais modernas, se une essas cooperativas no SEASA, esse SEASA vai abastecer Porto Velho, com mais de 500 milhões de habitantes, vai abastecer Manaus com mais de 4 milhões e 200, vai abastecer o Acre com aproximadamente 800, vai abastecer os Andes, se nós quisermos, com mais outra população brasileira, e vai abastecer o Brasil voltando, porque as nossas carretas trafegam para cá e voltam vazias. Vai ter produtos com valores agregados, dentro dele a geração de emprego e renda, para dar dignidade ao nosso produtor rural, para além do grande produtor. Eu sou pecuarista, nós somos a capital do boi, e nem a exposição não temos mais do jeito que nós tínhamos antigamente, saudosas, né? Então, veja bem, nós precisamos dar valor ao pequeno. Por quê? Porque é o pequeno que coloca o alimento na nossa mesa, no dia a dia. O commodity do soja, ele é importante, mas hoje, com a tecnologia, ele gera pouco emprego e renda. Uma máquina, às vezes, ele não precisa nem do tratorista. É feito aqui, um menino no controle remoto, ele vai dirigir a máquina. Então, é importante os grandes negócios para o bem do Brasil, na exportação, na balança, importante mas vamos preocupar com quem gera emprego e renda, que são os pequenos. Então, esse vai ter uma atenção especial do nosso governo municipal. Candidato, a alta incidência de câncer na cidade de Porto Velho é atribuída também pela falta de saneamento básico. E aí? Saneamento básico, né, Beni? Interessante falar em saneamento básico, que nós temos 4 divisões dela. Primeiro, as águas pluviais que nós falamos, água de chuva que precisa do plano de canalização, porque senão 2 minutinhos de chuva, daqui um dia vai começar a chover, vai ver, alaga tudo de novo. E nós moramos ali numa região que alaga bastante, que se a gente está em casa não sai, se está na rua não chega. Né? Então tem que dar, fazer isso urgente, porque se fala em fazer e não faz, mas dinheiro para isso tem. Tem 2 bilhões disponíveis para Rondônia, está faltando projeto. Né? Lá nos ministérios, na Sulframa, Sudã, tem dinheiro de sobra aqui. A gente tem que fazer isso. Outra é água tratada. Água pluviais, água tratada. Água tratada, só 30% da população de Porto Velho tem água tratada. Assim mesmo, onde tem a torneira, como lá no Morar, melhor. A mãe do Matheus, que foi lá, o Matheus, 27 anos em cima de uma cama. E ele não tinha água para beber, para fazer necessidade, para nada. No dia que eu fui lá, nem fazer o alimento dele. Porque mesmo tendo a torneira, não tem água.
Isso é uma falta de tratamento mínimo existencial que a Constituição Federal fala da dignidade da pessoa humana. Então, tem que trazer água tratada. Tem que ter o esgotamento sanitário, que só 1,5% do esgotamento sanitário existe. O cara fala assim, mas hoje já tem 10%, já tem 14%. Mentira, porque nos condomínios particulares que tem esse esgotamento, esse esgoto não vai para lugar nenhum, porque não tem uma rede. Exato. Então ele fica ali, contaminando nosso lençol freático. E contaminou o lençol freático, consequentemente, nós vamos ter doenças terríveis com isso, porque vai beber essa água contaminada. E o quarto do saneamento é o lixo. E o lixo é um problema sério. O lixo, você sabe, que além de não ter uma coleta decente de lixo, quando chove eles falam assim, não, o pessoal que é culpado porque joga o lixo. É verdade, tem que dar uma educação social para a pessoa, tem que fazer a coleta seletiva do lixo. Papel, plástico, metal, etc. Tem que fazer isso, a coleta seletiva. Tem que dar emprego para os catadores, 3 mil que tem em Porto Velho. Lá na Vila... Princesa. Princesa, que também... Temos lá 2 mil pessoas que estão desabrigadas porque perderam o ganha-pão, que é o lixo. E o lixo fez-se um contrato em Porto Velho, o prefeito municipal, que apoia a candidata Mariana, fez um contrato de 2 bilhões e 300 milhões, que é quase um orçamento de Porto Velho, que esse ano é 2 bilhões e 600 milhões. E além de fazer esse contrato, milhões? Bilhões e 300 milhões. Esse contrato é um contrato que foi rejeitado pelo Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas atribuiu uma multa milionária ao prefeito, diária, que ele está pagando, e também pelo Tribunal de Justiça. Então tem coisa errada nesse processo. Eu costumo dizer que esse processo do lixão não cheira bem. É um processo que, se eu como prefeito em 1º de janeiro, eu vou fazer uma tomada de contas especial a esse processo. É um compromisso que eu faço com a população de Porto Velho. Porque se nós desmembrarmos um dinheiro desse, dá para gerar emprego e renda para catadores, cooperativas, uma porção de gente, e não concentrar na mão de um só. O senhor quer municipalizar a água? Só para matar esse assunto? Veja bem, é possível municipalizar. Você pode tratar com 2 coisas aqui. Caerd, você tem que fazer isso. Caerd não fez? Ela que fique para lá, que é do Estado, e eu posso fazer uma companhia municipal, é lógico. O que falta, Sérgio, é atitude para resolver. Que é impossível você pensar numa cidade que é a capital do estado de Rondônia, que não tem água tratada para 100% da população. Lá, fui lá numa escola em Nova Califórnia. A escola lá, os alunos estão tomando água do caminhão-pipa. Isso é uma indecência e falta de tratamento digno, que essas crianças vão estar todas doentes. Candidato, qual será, se alguém lhe perguntasse agora, como eu estou perguntando, qual é a sua primeira decisão como prefeito de Porto Velho? Mesmo que leve 1 ano fazendo, mas a primeira decisão, no primeiro dia, qual o primeiro ato do prefeito? Primeiro ato do prefeito, além de nomear uma equipe técnica sem rabo preso com ninguém. Vou poder escolher porque eu não tenho conluio com nenhum partido e vou aproveitar pessoas de vários segmentos da sociedade com independência, porque eu não fiz trato com ninguém antes, nem o recurso do fundão eu estou aceitando para ter liberdade, independência. Aí você pode escolher pessoas que sejam técnicos qualificados, mas que não sejam humanisticamente ignorantes. Que eles sabem tratar o quê? Pessoas. Porque nossa concepção é Porto Velho, quem ama, cuida. Tem que ter amor da pessoa para fazer. Então, veja bem, primeiro ato que eu quero, primeira coisa, eu quero realmente levar água tratada para esse povo. Tem que levar. Tem que ter, esse é emergencial. Água é emergência. Ninguém vive sem água. Para onde? Para o setor urbano, para os nossos bairros, todos eles, e também para o setor rural, porque o pessoal do Baixo Madeira, lá não tem água para o pessoal beber. E nem agora na estiagem, às vezes leva uma água suja para o pessoal beber água do Madeira. Tem que levar água potável, água mineral tem que levar para o pessoal. Nós estamos tomando água mineral aqui, é uma água saudável. A gente bebe com confiança, sabendo que está bebendo. Tem que dar água para o povo até aqui na cidade. E que seja, isso é emergencial, dar água mineral. Isso é uma catástrofe não dar uma água mineral para a pessoa. Aumenta o câncer, sim, com certeza. E aí, o lençol freático do município de Porto Velho está contaminado. Todo, Beni, todo. Nós, vamos usar um português bem claro aqui, sem a frescura técnica, porque eu sou um técnico também. Eu sou um professor de direito constitucional e de outros direitos. Mas veja bem, o nosso lençol freático está uma merda. Porque as nossas fossas contaminou todos. E as fossas, assim, vamos analisar lá. O seu João, lá do Cristal da Calama, último dia que nós fomos fazer uma carreata lá, ele me parou e falou assim, doutor Benedito, pelo amor de Deus, nós não temos quem nos assiste para vir aqui limpar a fossa. A água que nós estamos bebendo, ela sai preta. Eu falei, é da fossa.
Como você quer que alguém tenha saúde? E aí vai para a UPA, recorrentes as doenças infecto-contagiosas. E a UPA daí vai lá, não tem médico. Não tem o médico especialista no quadro de Porto Velho. A UPA não tem condições estruturais, física, não tem um médico, o enfermeiro não ganha o piso. Só para me fazer uma dentro, Beni. O médico de Porto Velho, Everton, ele ganha uma faixa de 10 mil reais. Ah, ganha bem. Mas a mensalidade hoje da finca está quase 11 mil. O médico, se ele fosse estudar hoje o curso de medicina, ele não daria conta de pagar a mensalidade da finca. Nós temos que dar dignidade a quem tem dignidade. Então esse médico ele tem que ser olhado também no valor que ele tem e agrega à saúde pública. É uma questão de saúde pública. Então tem que tratar a água, tem que dar água para esse povo, água potável e outras coisas também como emergencial, da águas fluviais, para parar com esses alagamentos. Candidato, o senhor falou sobre a primeira medida sua, falou na meritocracia, que seria importante, porque o senhor não tem compromisso com ninguém. Agora, ninguém, pelo menos é hábito no Brasil, o executivo não consegue executar sem o legislativo. E as nomeações, aqueles famosos trens lá do legislativo com nomeações para a prefeitura. Isso e não é Sim. Porto Velho, no Brasil não, inteiro Brasil. Isso. Everton, daí eu tenho que levar aqui uma concepção até de acadêmica, das aulas que eu dou há mais de 30 anos. Nós temos que falar em gestão, que a gestão é o fazer. A governança é eu trabalhar com todos os atores na hora de fazer. Mas tem uma coisa que passa pelo âmbito meramente político aí, que é do legislativo e executivo no âmbito municipal, que é a governabilidade. Não é possível você ter uma governabilidade sem conversar com a Câmara, mas tem que conversar republicanamente, tem que conversar com decência, com moral, com probidade, com honestidade. Porque se você tem honestidade, aquelas pessoas que fazem aquelas propostas indecentes não chegam até você. Você foi político e sabe disso. Você era uma referência para nós na Assembleia, que falava assim, o Everton não chega nisso, fulano não chega, ninguém chega lá para fazer uma proposta decente para quem tem valor e quem tem princípio. Então, assim, eu sou um homem de princípio. Se é que tem alguma coisa para nós resolvermos lá na Câmara e eu conseguir resolver, nós vamos resolver. Se é que não vai resolver, vamos trazer a população para dentro da Câmara. Eu duvido se alguém resiste ao poder popular. Que o verdadeiro poder é aquele que emana do povo. O poder emana do povo, em seu nome é exercido. Esse que é o verdadeiro poder. Não o poder que os poderosos acham que tem. Não tem. O poder emana do povo. O senhor vai ter 2 anos de prefeitura, caso eleito, com o atual governo. Qual vai ser sua relação com o Palácio Rio Madeira, CPA? Você fala 2 anos em razão de PPA, LOA... Não. O senhor vai ser prefeito 2 anos com o atual governo. Você fala com o governo estadual. Isso. Certo. Não há problema. Nessa governabilidade, ela se chama de multinível. Eu tenho que ter, se eu gostar de Porto Velho, eu amo Porto Velho, quero mudar Porto Velho, transformar Porto Velho de ponta a ponta, como eu falo no meu plano de governo, eu tenho que pensar que perpassa por recursos estaduais, passa por recursos federais, eu tenho que buscar na mão de quem tiver. Por exemplo, eu tenho um plano de fazer a vitrine da cidade, para dar uma orla para o Madeira. O Madeira é um rio espetacular, diz que quem bebe água dele não vai embora. É verdade. Então, um rio bonito, e a gente não tem como levar os amigos para ir lá ver a orla do Madeira. Então, eu criei lá no meu programa a vitrine da cidade. Fazer uma orla, porque, ó, veja bem, o Maitá tem orla bonita, Rio Branco tem orla, nosso vizinho Camutama tem orla, e nós, Porto Velho, uma capital, não temos orla. Então, vamos ter uma orla para levar os amigos, final de semana, nós mesmos irmos lá, final de semana para vermos. Então, fazendo isso, nós vamos ter uma orla com equipamentos públicos, com ciclovias, com concha acústica, com teatro ao ar livre, com quadras esportivas para o pessoal praticar. Ali, vamos fazer a revitalização da Avenida 7 de Setembro com as adjacentes. Vamos fazer um shopping popular para atender os camelôs e também aqueles ambulantes. Nós vamos fazer um terminal de integração para levar o povo de volta para o Rio. É perfeitamente fazer isso e vamos buscar dinheiro, recurso onde tiver. Lá já tem recurso das usinas. É só buscá-los. Desde a Termonorte, desde da época da usina de Samuel, tem dinheiro que o pessoal não pegou por falta de projeto. Tem que ter projeto para Porto Velho. Tendo projeto, vai buscar dinheiro no Estado, buscar dinheiro na União.
Onde tiver dinheiro, na Sudã, na Suframa, Calha Norte e até na Comissão Andina de Desenvolvimento Econômico tem dinheiro barato para desenvolver aqui. E que o Chile pegou e o Chile transformou totalmente o país com esse dinheiro. Candidato, 4 anos são suficientes? Veja bem, alguém tem que começar. Diz que ninguém fez o saneamento básico de Porto Velho porque começa uma obra enterrada e ninguém quer fazer. Meu Deus do céu, vamos começar. Isso é dar dignidade, é dar saúde para a pessoa. Ou nós vamos continuar convivendo com a falta de saneamento e com o problema de água contaminando nossos lençóis freáticos. Tem que começar a fazer isso. Nós somos uma cidade, Beni, que é terrível agora com a fumaça, com o calor. Nós somos uma cidade que nem árvore temos. Tem que arborizar essa cidade, mais que urbanizá-la. Tem que plantar árvore, nós temos que urbanizá-la como um todo. E aí passa por uma arquitetura urbanística. E é perfeitamente possível nós darmos a essa cidade a dignidade que ela tem, de um orçamento considerável que ela tem. Eu fui secretário de Estado da Fazenda. 25% do que se arrecada do CMS de Rondônia fica em Porto Velho. Eu vou ser mais exato, é 24,99%, mas é quase 25%. É muita grana que tem em Porto Velho. É possível fazer? Com economicidade, com eficiência, com eficácia, com ética, eticidade e com efetividade, que é fazer o serviço chegar ao cidadão. Candidato, o senhor chegou a falar, en passant, na revitalização da 7 de setembro. O que pode ser feito, o que deve ser feito e o que vai ser feito com o senhor prefeito de Porto Velho para fazer a 7 de setembro ser aquela pujança que já foi? Exato, naqueles anos 80 que nós moramos aqui e vimos isso. Exatamente. Primeiro eu tenho que fazer com que as pessoas voltem a frequentar aquela região. Como fazer isso? Levando gente para lá. Como eu posso fazer isso? Com um terminal de integração adequado que passe por lá. Já vou levar. Explorar 2 indústrias, inclusive, especiais aqui em Rondônia, que vai gerar emprego e renda para a nossa população. Porque o círculo virtuoso da economia é dinheiro no bolso. E eu tenho que fazer rodá-lo. Como eu faço isso? Fazendo de Porto Velho aquilo que é um problema hoje, as várias necessidades que tem, um canteiro de obras. Se eu fizer de Porto Velho um canteiro de obras, e tem que ser feito isso, vai gerar emprego e renda, porque a indústria que acresce ao PIB é a indústria da construção civil. E é uma indústria que está problemática em Rondônia, que só uma ou outra empresa ganha dinheiro aqui e as demais estão todas quase falidas, porque não são chamadas nem para participar de licitações. Tem que abrir para todo mundo, tem espaço para todo mundo ganhar dinheiro e, logicamente, gerar emprego e renda. Essa é uma indústria importante. A outra indústria importante, que pode atrair muita gente para cá, é a indústria do turismo. Nós estamos na Amazônia. A Amazônia é cantada em coro, em verso, no mundo inteiro, é cobiçada. Eu tenho um livro, Amazônia Brasileira, Soberania Ameaçada. Eu falo dessa potencialidade. Nós podemos atrair gente do mundo inteiro para cá. Everton, hoje um pescador, desse pescador conturbado de nível internacional que vem aqui para pescar, ele deixa na localidade, e o Rio Madeira é um dos mais piscosos do planeta, deixa na localidade $7.500 por dia, com alimentação, com roupa, com equipamento, com hospedagem, com tudo, lazer, tudo que ele faz, aluguel de barco, etc. Às vezes aluga até helicóptero, até avião, né? Vai pescar de avião. Eu não gosto muito de fazer isso, eu não pesco muito, mas a minha esposa e meu filho, eles vão de avião pescar, eles alugam avião para pescar. Tem gente que faz isso, ela gosta disso, né? Então, deixa-se até $7.500 per capita. Nós temos que trazer essa gente para gastar em Porto Velho. Mas primeiro eu tenho que sanear essa cidade. Eu tenho que deixar ela bonita, arborizada, urbanizada. E a 7 de setembro é a nossa via histórica. É ali onde estão nossos palácios, nossos museus, nosso primeiro mercado. Onde começou Porto Velho? Estrada de ferro, madeira, Mamoré. Que hoje está sendo cobrado, viu? R$30. Eu vou rever esse contrato também. Porque não pode cobrar do povo, o povo vai lá gastar R$30 para ele pagar o ingresso, se ele for com 4 pessoas da família, R$120. Aí ele não vai comprar o lanche, nem a pipoca, não vai sobrar dinheiro. Eu vou rever esse contrato. Candidato, vamos ficar um pouquinho mais no centro da cidade. Porto Velho é a única capital que não tem estacionamento pago na sua área central. É um caos o centro de Porto Velho nessa relação. Os funcionários das empresas e os donos das empresas estacionam de manhã e só saem à noite, em muitos locais. E as pessoas não têm acesso ao comércio, à loja. Como fazer isso? É fazer um plano urbanístico, contemplando o quê? A revitalização da avenida e, logicamente, com estacionamentos. Esses estacionamentos passam pelo estabelecimento em locais públicos, que são as ruas, avenidas,
Pode ser feito calçadões para essa finalidade, igual se fez em vários lugares, como eu pego o exemplo de Curitiba, que eu morei lá e foi feito essa questão de Londrina, no Paraná, e Maringá, que são 3 cidades onde eu morei, que eu sei. E também você pode fazer a iniciativa privada, eu acho que alimentá-la para ter estacionamentos verticais, igual tem nas todas as grandes cidades que a gente visita no Brasil ou no mundo. Então nós temos que ter essa organização com um plano diretor revisto para atender essa necessidade da população. Candidato, por quê? O que é que aconteceu que acabou acontecendo essa migração de empresários da 7 de setembro para as zonas leste e sul, que hoje são os principais centros comerciais de Porto Velho? É verdade. Se nós olharmos ali a 7, aproximadamente 60% daquelas lojas estão fechadas. Vários fatores levaram a isso. Agravou-se depois com o Covid. E a gente vê que Porto Velho está tendo um problema muito sério dos nossos comerciantes. Muitas lojas fechadas. E a gente vê até nos centros comerciais da Zona Leste ou da Zona Sul. Mas muitos migraram para lá porque onde que o lojista vai? Onde o povo está. O povo foi para lá. Então foi para lá. E nós não temos uns terminais de integração que poderia distribuir a população de consumidores por toda a cidade. Por isso que se pensa num plano diretor consistente, urbanisticamente adequado, e isso conversando com quem? Com os comerciantes, com a população local. Porque não adianta falar assim, o melhor é mudar o sentido da avenida. Igual se fala assim, a avenida, toda avenida que tem um rio bom, vai ser ao rio. O caminho natural é o rio. Mas nós vamos conversar com todo mundo, porque onde tem que fazer isso, vai fazer isso, onde tem que fazer calçadão, tem que fazer calçadão, tem estacionamento, tem que fazer estacionamento, mas tem que pensar num plano urbanístico como um todo, e não num pedaço. É um todo orgânico. Candidato, a segurança pública a gente sabe que é do Estado, mas a Prefeitura pode ajudar. Sim. O que o senhor pretende fazer? Estou pegando aqui o que aconteceu do exemplo de Florianópolis. Florianópolis criou uma Secretaria Municipal de Segurança Pública. Eu sempre pensei que isso é possível criar do ponto de vista constitucional, e sem imiscuir-se juridicamente na atribuição de quem? Da Secretaria de Segurança do Estado, onde tem a Polícia Preventiva, que é a PM, e a Polícia Repressiva, que é a Judiciária, a Civil. É perfeitamente possível você fazer isso, juntando Defesa Civil, juntando a organização do trânsito, juntando, com certeza, a concepção urbanística para dar segurança, cidade inteligente, com câmeras, central de monitoramento e com apoio à polícia que já faz o seu trabalho. E, logicamente, fazendo concurso para que a nossa Guarda Civil ela seja realmente eficiente. Não só para cuidar do patrimônio público, mas para cuidar também do patrimônio particular em conjunto, mediante convênio e contratação, inclusive de policiais aposentados. Tem muitos policiais aposentados que são experimentados e que podem ajudar a melhorar a segurança da nossa cidade. Bem, nós estamos chegando já quase ao final e nesse quase final nós temos feito com que o candidato defina os seus adversários numa só palavra. Eu vou começar com... Isso aqui está em ordem alfabética, sempre foge. Candidato do PDT, Célio Lopes. Numa palavra. É um bom menino. Juíza Elma Tourinho, do MDB. Arrogante. Léo Moraes, do Podemos. Inexperiente. Mariana Carvalho, do União Brasil. Também inexperiente. Tanto ela como o Léo foram meus alunos. Ricardo Frota, do Novo. É um bom advogado. Samuel Costa, do Rede. Bom orador. Muito bem. E assim, candidato, nós chegando ao final dessa sabatina, nós temos o debate, você tem que lembrar disso, dia 28, vai ser um sábado, semana que vem, a partir das 8 horas da noite. Será nesse auditório, nesse local. Candidato, as suas considerações finais, por favor. Everton, foi muito bom estar aqui. Isso aqui é o oxigênio da democracia, o que vocês estão fazendo. E o debate vai consagrar e vai robustecer essa participação democrática da SIC TV. Eu me coloquei à disposição de Porto Velho como candidato em razão de quê? Da minha experiência de vida, uma pessoa casado com a Dora, pai do Abner, um homem que
pauta-se nos valores. Na minha experiência acadêmica, na minha experiência na gestão pública, e peguei uma médica para ser minha vice, porque ela sente a dor do outro, e a saúde de Porto Velho está na UTI, e ela é uma médica de UTI, então para que tiremos Porto Velho da UTI, da saúde, estou sozinho, não tenho comprometimento com ninguém, então eu tenho condições de escolher uma equipe consistente, técnica e humanisticamente, e transformar Porto Velho na melhor capital da região norte. Por isso, conto com o teu voto, 77, o seu prefeito Benedito Alves. Muito bem, e assim nós vamos chegando ao final de mais uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de Porto Velho. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais das propostas e ideias do candidato Benedito Alves. Caso você tenha perdido alguma parte da entrevista, a sabatina será reapresentada pela Record News Rondônia, canal 31.1, logo mais às 11 horas da noite. E também já está disponível em nosso canal do YouTube, o @canal SIC-TV. Agradecemos ao candidato pela sua participação e a você, telespectador, pela audiência. Conforme sorteio, na próxima segunda-feira, o nosso sabatinado será o candidato Léo Moraes, do Podemos. Fique agora com o Jornal da Record e logo depois o SIC News. Até lá. Sabatina na SIC-TV e Parecis FM. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Fiero, pelo futuro da indústria.